Aqui eu tenho a intenção de explicar a análise de um exercício realizado para que exista uma correspondência entre uma representação em projeção cotada de uma pirâmide de base triangular com a representação no sistema biprojetivo. Então, aqui nós temos a projeção horizontal desta pirâmide, que deve ser idêntica a esta aqui, que também é uma projeção horizontal no sistema de projeção cotada. Estas formas devem ser correspondentes, embora esteja posicionadas, né, de maneira diferenciada, mas as relações entre as partes, elas são idênticas. Aqui nós temos a representação em cotada, identificando as cotas de cada um dos pontos, e o que deveria ter sido feito era que a representação, então, vertical, onde nós visualizamos as cotas dos pontos, deveriam corresponder com o que está explicitado aqui em termos de valores atribuídos para as cotas de cada um desses pontos em projeção, que são os vértices desta pirâmide. Então, nós temos que observar que antes existia a localização do ponto G, que existia, então, uma cota que deveria ser 2 unidades, e considerando que o ponto E e o ponto F têm apenas uma unidade de altura, o ponto F tem uma unidade de altura, e o ponto E deveria também ter uma unidade de altura, o que não é verdade, porque está com mais de uma unidade de altura o ponto E. Então, aqui nós já temos uma incorreção para a localização da projeção vertical do ponto E. O ponto F também tem cota 1, que aqui analisamos, e o ponto E. Então, os dois deveriam estar conectados, como agora está corrigido essa parte em caneta azul. Nós temos agora o ponto G, que são 2 unidades, então nós teríamos que ter aqui 2 unidades e localizar sobre a sua linha de chamada, que é sempre perpendicular à linha de terra, 2 unidades para localizar o ponto G, e a mesma coisa para o ponto H. Se aqui nós temos uma cota de 4, uma altura de 4 unidades, temos que, na linha de chamada do ponto H, colocar, então, 1, 2, 3, 4 unidades. Com isso, nós temos que unir na mesma lógica que temos estes pontos unidos para a configuração do objeto. Então, com esta conexão, nós podemos observar que alguma linha não estará visível, e se nós estamos olhando, né, sob o ponto de vista neste sentido aqui, bastaria que nós dobrássemos esta exatamente na linha de terra, para compreender como que estaria sendo visualizada, onde estaria esta pirâmide aqui no espaço, né? Se nós restituíssemos este elemento no espaço tridimensional. E observando que o ponto de vista é nesta direção aqui, o ponto E é o primeiro ponto visível. Então, tudo que se une, que chega no ponto E, será visível. E aí, nós teríamos aquela linha FG, né? Aquele segmento, aquela aresta FG, teria que ser mais suave a representação, porque ela não está visível se nós considerarmos que é um elemento de faces opacas. Nós não visualizaríamos apenas estas 2 faces. Isto tudo para que realmente tivesse uma correspondência em relação ao que foi dado em projeção cotada.